Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante antes de iniciarmos o nosso estudo ou dar prosseguimento ao nosso estudo, que é a corrente contínua e a corrente alternada, tá bom? Mas antes disso, puxa a vinheta. Pois bem, existiu um cara chamado Nikola Tesla e ele viveu nessa data aqui e ele era um inventor, muito famoso inclusive, você provavelmente já viu ou ouviu falar alguma coisa dele. A invenção mais importante dele era um motor de indução, que é um motor de indução normalmente trifásico, tá? Que a gente está falando, que foi aperfeiçoado ao longo do tempo, mas a ideia original era dele. E esse motor ele operava em corrente alternada. O que é corrente contínua e alternada? Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Mas antes, só explicar alguns parâmetros históricos para a gente ter uma noção do que aconteceu. Essa máquina que ele inventou, que era uma máquina que pegava energia elétrica e convertia em energia mecânica, em especial em movimento rotacional, e que é de grande importância na indústria do planeta todo hoje em dia, ela operava em corrente alternada. Porém, existia um outro cara chamado Thomas Edison, e esse cara foi o inventor da lâmpada incandescente. E, dentre as várias empresas que eles tinham, tudo operava com corrente contínua. Não só as lâmpadas, mas os motores também. Existe um motor de corrente contínua. Assim como o motor de corrente alternada, ele é capaz de converter energia elétrica em energia mecânica. O problema foi que, inicialmente, se a gente for analisar naquela época as vantagens e desvantagens, dado que esses dois caras eles estavam fazendo invenções para um ramo da ciência que era recém-descoberto. Então, eu estava fazendo algumas pesquisas, não era nem 50 anos desde a data dessas criações que havia sido elaboradas as equações de Maxwell, ou seja, o eletromagnetismo ele tinha sido consolidado. Então, se for ver, é um tempo bem curto, ainda mais para a tecnologia da época, que não avança tão rapidamente como a de hoje em dia, tá? Então, nós tínhamos um motor em corrente alternada, que ele operava com uma forma de onda alternada que era sinusoidal. A forma de onda sinusoidal é a senoide, que é essa forma de onda aqui, normalmente encontrada nas tomadas de casa de hoje em dia. O motor de indução, por sua vez, ele era mais barato, porque ele tinha uma manutenção mais econômica e ele possuía facilidade tanto para conversão como para transmissão da energia, desde que a onda fosse senoidal, ou seja, a forma de onda de tensão e corrente fosse senoidal. E, em compensação, para a corrente contínua, nós tínhamos um motor que a forma de onda era ou estável, então ela se mantinha estável na mesma tensão e corrente ao longo do tempo, ou ela poderia ser pulsante, desde que os polos da sua fonte não se alternassem. Enquanto que na onda senoidal, que é a corrente alternada, ora eu tenho um polo positivo e negativo para a minha fonte, e depois inverte, fica negativo e positivo para a fonte, ela vai alternando de acordo com o tempo. Para a corrente contínua, a minha fonte ela sempre vai ter os polos estáveis, positivo e negativo. Tá? Mesmo que a amplitude varia, ela nunca inverte o sentido da tensão, tá bom? E da corrente. Só que aí tinha um problema, que a tecnologia para fazer isso, que eram os motores em corrente contínua, eles dependem de uma peça mecânica chamada escovas comutadoras. A gente estuda isso em máquinas elétricas com mais detalhes, só que elas permitem que seja gerado a tensão, a corrente de forma contínua nesse tipo de motor. E qual que é o problema? Ela desgasta ao longo do tempo e você tem que ficar trocando. Já para os motores de corrente alternada, normalmente a manutenção é feita em motores de gaiola de esquilo. E esses motores eles têm uma durabilidade muito longa, não precisa ficar trocando peça, tá? Em comparação com os de motor de corrente contínua de escovas. Além disso, dessa desvantagem na manutenção, a gente tem uma dificuldade para conversão e transmissão de energia. Porque com a corrente alternada, eu consigo utilizar um aparelho chamado transformador. O transformador, o que ele vai fazer? Ele tem essa simbologia aqui de duas bobinas, a gente vai estudar ele com mais calma no curso, eu estou dando uma exemplificada para vocês. E ele recebe uma tensão alternada numa entrada, e na outra, por sua vez, ele vai ter uma saída alternada. E aí você consegue ajustar os parâmetros de tensão e de corrente no transformador. Para transmissão e conversão CC, que é corrente contínua, é um pouco mais difícil, porque uma vez que você não tem variação de fluxo magnético e de campo elétrico, isso daí é da parte do eletromagnetismo, você não consegue fazer uma conversão. Você precisa de alguns dispositivos que só foram descobertos depois, quase um século depois, que era com o avanço da eletrônica e de semicondutores, que poderiam fazer uma oscilação do seu circuito, pegar a sua parte em corrente contínua, então você tinha aqui a corrente contínua, representada por esse símbolozinho, aí você passava para corrente alternada, que é esse outro símbolozinho, e aí depois de você fazer a transmissão e tudo mais, você voltava para a corrente contínua. Ou mantinha em corrente alternada, depende. Só que o Edison ele queria o quê? Que você pegasse em contínua
e transmitisse diretamente em contínua e tudo operasse em contínua. Não tinha como, você tem que passar por um estágio de alternado e depois, se ele quisesse continuar operando em contínua, você ia ter que de novo transformar de alternado para contínua. Tem como fazer esses estágios, só que sem semicondutores é praticamente impossível. E na época ainda era tudo baseado no eletromecânico, não tinha materiais semicondutores. Então era muito difícil de fazer isso. Talvez você não possa estar entendendo muita coisa, mas eu acho que pela complexidade aqui do que eu já falei para vocês, dá para entender por que é mais vantajoso uma máquina que já existe ser utilizada no sistema CA, que são os transformadores, e só opera em corrente alternada, do que uma tecnologia que nem existia na época. A gente vai estudar isso com mais calma em outros cursos, mas é só salientando vocês por que hoje em dia a gente tem a tão famigerada corrente alternada e corrente contínua, tá? Tem até filme explicando sobre isso. Então, praticamente o que aconteceu? Perdeu, o Edison perdeu. O sistema de transmissão, distribuição, conversão, tudo que a gente tem, hoje em dia ainda a gente sente isso, que é devido a toda essa guerra, entre aspas, que teve entre os dois, e praticamente a corrente alternada, pelas vantagens dadas na época de tecnologia e custo, acabaram prevalecendo. Só que hoje em dia a gente tem uma diferença, que é o seguinte: o investimento inicial para você começar, por exemplo, uma linha de transmissão em corrente alternada, ele é muito menor do que você começar em corrente contínua. Então vamos marcar aqui, ó, corrente alternada, corrente. Só que a partir de um determinado ponto crítico, se você coloca a equação de distância por custo desses dois tipos de tecnologia, esse ponto crítico ele começa a igualar o preço das duas tecnologias e depois inverte. A corrente alternada fica mais cara do que a contínua. Por quê? Em corrente alternada, nós temos perdas maiores que em relação à corrente contínua. Na época, não tinham dispositivos eficientes e às vezes não tinha nenhum dispositivo que você precisava para conseguir converter de contínua para alternada e vice-versa. Então era muito mais fácil você já operar tudo em alternada. Tá? Conforme o tempo foi passando, a gente foi desenvolvendo semicondutores, fontes e outras coisas, e aí a gente começou a operar em corrente contínua, e como ela tem perdas menores, como nós vamos ver ao longo do curso, opta-se então hoje em dia por determinadas distâncias muito elevadas fazer o investimento todo em corrente contínua, porque a longo prazo compensa mais o custo do que corrente alternada, devido à perda, tá bom? Então, isso é só uma introdução histórica para a gente se situar e começar a entender, né, esses termos que a gente usa tanto, que é corrente contínua e a corrente alternada. Bem, só que antes da gente começar, eu preciso explicar algumas coisinhas para vocês. Forma de onda. Forma de onda é um termo utilizado e é o termo correto a se utilizar. É o seguinte: onda, a definição, é uma perturbação que se propaga no espaço transportando energia e momento, mas não matéria. Então, se a gente tem uma oscilação e que ela vai transportar energia e momento, então isso daí é uma onda, tá? As ondas normalmente elas são periódicas e elas são simétricas. Nem sempre, mas na grande maioria elas são assim. Mas acontece, eu faço a pergunta para você. Faz sentido o termo onda para tensão e para corrente? Responde para você, a partir dessa definição aqui. Beleza, vamos continuar. Inicialmente, considerava-se no modelo, quando começaram a estudar elerodinâmica e eletrostática no século XVIII, começo do século XVII, XVIII foi finalizar no XIX, considerava que as cargas eram parte da matéria e funcionava igual um fluido, tipo água. Então, assim, a gente tinha um modelo atômico e eles não entendiam que a carga era a propriedade da matéria, que tanto o próton como o nêutron e o elétron pode ter cargas, certo? Como eu expliquei nas aulas passadas. Eles achavam que é como se fosse uma partícula separada e provavelmente como um tipo de fluido, tipo água. Porque eles viam que às vezes você atritava lã com algum outro material e aí depois você encostava numa barra metálica e saía uma faísca. Aí eles falavam, pô, mas parece que é tipo um fluxo, né? Parece uma aguinha ali sendo esguichada, né? Entre aspas, assim, né? Mas realmente não se tinha ideia do que era. Por isso que eles associavam a um fluido. Então, falar em onda no sentido mecânico, já que eles tentavam explicar essa parte que a gente vê que é de elétrica, só que está mais próximo de um modelo atômico do que de um modelo mecânico para macroscópico, né? Eles tentavam trabalhar com essa parte que seria atômica, na verdade, com um modelo macroscópico e mecânico. Então, para eles fazia um sentido essa definição de onda, certo? Já que se é alguma coisa que vai transportar energia, vai transportar momento, já que a partir da eletricidade você conseguia fazer outras coisas, né? Conversões energéticas, etc. Você, inclusive, conseguia ter interação de forças, que são as forças eletrostáticas. Então, de certa forma, transportava energia e momento. Só que, como eles achavam que era uma partícula, eles acreditavam que aquilo lá poderia ser uma onda, mas não sabia do que ao certo. O problema está que, se a gente for considerar isso daí como onda, então nesse modelo dele está certo, só que depois com os modelos novos que foram surgir, modelos atômicos, eu digo, e outros tipos de mecânica, mecânica quântica, etc., viu-se que isso estava errado.
Então veio um cara chamado Maxwell, e esse cara ele unificou a teoria do eletromagnetismo e falou: ó, ondas eletromagnéticas são assim, assim, assado, e você não pode tratar como onda mesmo, mecânica, né? Essa parte do eletromagnetismo. Isso daí a gente vai estudar com muita calma nos outros módulos, como eu falei. Porém, esse termo histórico de onda, ele prevaleceu. E aí eu volto àquela pergunta para você: faz sentido o termo de onda para tensão e para corrente? Não e sim. Não. Por quê? A gente está falando de uma forma de física clássica, física mecânica ali, macroscópica. Porém, se a gente tiver se referindo a efeitos propagatórios, como por exemplo o espectro eletromagnético, ou até mesmo a tensão e a corrente, nos referindo a longas distâncias e a influência, por exemplo, do campo elétrico ao longo dessa distância, e por sua vez a propagação e direcionamento dos elétrons, então sim, a gente está tendo uma onda de tensão e uma onda de corrente. E a gente pode trabalhar com isso em dimensionamentos, como eu expliquei nos slides anteriores, para linhas de transmissão. Então, linha de transmissão, quando você aplica uma tensão inicial num ponto, ela vai se propagando ao redor da linha, dependendo dos elementos, se ela é mais capacitiva, indutiva e resistiva. E tudo isso a gente vê com calma no módulo de linha de transmissão, entende? Mas isso é para explicar para vocês. O termo onda, como ele é utilizado, não é correto. Porém, o jargão que a gente quer denotar ele, sim, é correto. Então tem que tomar esse pequeno cuidado. Só que, no final, ninguém usa a nomenclatura correta. Porque quando a gente fala onda, a gente não está se referindo ao termo físico, tá, de onda mecânica. Dificilmente, a não ser que seja um contexto de linha de transmissão, você está se referindo à propagação da onda, seja em termos de tensão ou de corrente. Então, nós normalmente estamos nos referindo ao termo gráfico. Então, a minha tensão ela vai variar com o tempo e a minha corrente elétrica ela também varia com o tempo. Então, se você plotar cada amplitude em cada tempo, isso respectivo, você vai gerar um gráfico. E é esse o significado que nós damos para forma de onda, tá? Ou função de onda, tá? Normalmente é forma de onda que a gente fala em elétrica, tá? E cada bipolo tem uma forma de onda, tanto para tensão como para corrente, ou seja, cada um vai ter um gráfico. Dependendo da relação do elemento, a gente pode ter associado a tensão com a corrente de uma forma diferente. A mais comum que a gente encontra é a lei de Ohm, que a gente vai começar a trabalhar já na próxima aula. Mas existem outras. Para o capacitor vai mudar, para o indutor vai mudar e assim vai. Tá? Então, quando eu estiver falando de forma de onda, eu estou me referindo ao gráfico da função no tempo, a não ser que eu esteja especificando o contexto de propagação, tá bom? Beleza, então, dado essa explicação, nós vamos utilizar muito o termo corrente contínua e corrente alternada como jargão, como referência ao termo forma de onda. Porque se eu falo corrente contínua ou corrente alternada, eu estou me referindo tanto à tensão como para a corrente. Mas na verdade, eu quero no final falar só a forma de onda, tá bom? E aí eu tenho que explicar, eu estou falando de corrente contínua? Legal, então eu tenho que definir, ó, eu sei que a minha tensão ela é contínua ou a minha corrente é contínua, ou os dois, tá bom? Mas a gente tem um problema. Porque já que a gente definiu o jargão certo, agora a gente tem que definir o que é corrente contínua e o que é corrente alternada. E para esse caso, nós temos duas definições. A primeira definição, que eu vou começar aqui, é falando o que é corrente contínua e corrente alternada, visto de um lado, de uma forma de se enxergar o problema, e depois eu vou ter uma outra definição de outro ponto do problema. A primeira parte, o primeiro ponto de vista, seria com relação a um sentido mais físico mesmo, de reação do seu circuito, o que está acontecendo ali. Então, para a corrente contínua, você não altera a polaridade da fonte de tensão em relação ao tempo, e o fluxo é unidirecional da corrente. Então, se eu tiver aqui uma fonte de tensão, polo positivo e negativo, com o decorrer do tempo, sempre a minha corrente ela vai estar saindo pelo polo positivo. Se eu tiver um outro bipolo aqui, por exemplo, um resistor, essa corrente vai estar entrando nele, certo? Sempre no polo positivo. Então, conforme o tempo for passando, você sempre vai fazendo esse caminho fechado, certo? Da corrente ir pelo polo positivo, sai pelo negativo. Já no caso da corrente alternada, é diferente. Você vai ter uma fonte, que ela é alternada. Ora, você vai ter o polo positivo e negativo, e aí a corrente ela vai fluindo num sentido, até a hora que vai variando essa amplitude, até o momento em que a tensão aqui alterna. Então passa a ser, depois de um tempo, sua corrente alternada, seus polos passam a ser negativo e positivo. Então vai alternando com o tempo. Então, ora minha corrente vai estar seguindo uma direção, ora ela vai seguir a direção contrária, tá bom? Então, essa é a definição 1 para corrente contínua e corrente alternada. Tá errado? Tem
alguns aspectos que batem aí, e a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos comparar se é um bom modelo. Eu tenho análise de corrente contínua. Imagina que esse eixo aqui, vertical, ele é o eixo da amplitude. Então pode ser tanto o valor de uma tensão como o valor de uma corrente. E esse eixo aqui, horizontal, ele vai ser o meu tempo. Então estou variando de acordo com o tempo, certo? Perceba, por exemplo, nessa forma de onda aqui, que é uma senoide. A cada valor de tempo, eu vou ter uma amplitude diferente, certo? Como vocês podem ver, estou interpolando aqui, ó. Você vai ver que ele vai variando. Se eu considerar que aqui meu eixo ele é o zero, ele começa no zero, então sempre eu vou ter uma forma de onda contínua, porque perceba, eu não inverto a polaridade se for tensão, como você pode ver, ela, apesar dela ir oscilando a amplitude, ela sempre vai estar positiva nesse caso. E se for a corrente, você percebe o quê? Que ela sempre está seguindo um fluxo unidirecional. Porque uma vez que você tem aplicado uma tensão ali positiva naquele sentido, a sua corrente ela sempre vai estar variando a amplitude de acordo com a tensão, mas ela sempre vai estar seguindo um caminho, que se aqui for uma fonte, vai estar saindo sempre da fonte. A gente pode ter outro tipo de forma de onda, como por exemplo uma onda quadrada. Você pode ver que ela sempre se mantém constante em um determinado tempo, até que em um valor ela cai abruptamente e diminui a tensão. Aí se mantém constante. Dado outro valor de tempo, ela sobe aquela tensão abruptamente e se mantém regulado. E assim vai. Nesses casos, eu peguei formas de onda periódicas, mas não necessariamente precisa ser periódica, tá bom? Mas olha só que interessante. Você percebe que elas são contínuas. A sua polaridade da tensão, se a gente estiver analisando tensão, nunca está variando. Você pode ver aqui o que varia é a amplitude, mas ela não inverte o sinal, certo? Você não tem uma parte negativa. E a forma de corrente, ela sempre está seguindo a convenção nossa normal de fluxo de corrente, saindo pelo polo positivo se for uma fonte, ou entrando se for uma carga, tá? E aí, aqui tem diversos tipos de... Nesse exemplo eu coloquei diversos tipos de forma de onda, senoidal, quadrada, triangular, dente de serra, e você pode ver que ela é contínua. Porém, se a gente muda o referencial e eu falo, ó, aqui é a minha amplitude, só que aqui embaixo ela vai ser negativa, certo? É menos a amplitude. E aqui continua sendo o eixo do tempo, começando aqui no zero, certo? Perceba o seguinte, como eu mudei o referencial agora, eu vou ter uma amplitude que ora é positiva e uma amplitude que ora é negativa. Então, enquanto eu tiver com amplitude ora na parte positiva, é como se a minha fonte, eu tivesse o polo positivo aqui e o negativo aqui bem definido, e aí vai variando a amplitude. Até uma hora que chega nesse ponto, que vale zero, a tensão e a corrente, e aí inverte. Aí eu teria a fonte com os polos invertidos, então seria negativo, positivo. E a amplitude vai variando. O mesmo vale na onda quadrada. Você vê que ela se mantém aqui com uma amplitude positiva. Depois, abruptamente ela cai e vai para uma amplitude negativa. Depois, abruptamente sobe e vai para uma amplitude positiva. Mesma coisa na triangular e na dente de serra. O que você percebe? Alternou os polos e conforme eu fui alternando os polos, a minha corrente foi alternando. Ora, por exemplo, ela é nesse sentido, ora ela voltava, ia no sentido contrário. Tá bom? Então isso, de forma mais gráfica, essa definição, faz um certo sentido. Tá? A segunda definição seria que corrente contínua é a área sob aquela curva que a gente gerou da forma de onda. Então, se você pega a sua função de t, aqui pode ser tanto a tensão de t como a corrente em função do tempo, e você tira a integral partindo do tempo inicial até o final do período, ela tem que ser diferente de zero. Se essa área for diferente de zero, a sua forma de onda é contínua. Então a gente tem a corrente contínua. Lembrando que corrente se refere à forma de onda, o jargão, tá? Já para a corrente alternada, a área sob a curva que você gerou ali do seu gráfico tem que ser igual a zero. Aí ela vai ser corrente alternada. Vamos ver se isso faz sentido. Olha a forma de onda que interessante. Quando eu estou em corrente contínua. Aqui é a amplitude. E aqui é o meu tempo. Perceba que eu nunca passo para o eixo negativo, certo? Nesse caso, nunca passei para o eixo negativo. Só que se você calcula aqui, por exemplo, vamos supor que começa aqui em zero e vamos supor que o período termina aqui. Perceba que a minha onda ela pode ou não pode ser periódica. Nesse caso acaba sendo, mas vamos supor que seja só esse pedaço aqui. Ela não precisa ser periódica necessariamente. Então, de um ponto de vista matemático, ela é mais formal, porque olha só, a área que você calcula aqui, que é aquela integral, você vê que ela vai dar maior do que zero, porque a sua curva é assim vermelha. Então, sendo maior que zero, eu sei que é corrente contínua. Olha aqui, por exemplo, essa parte aqui, dessa forma de onda quadrada. Vamos supor que começa aqui e termina aqui. Então, eu tenho zero aqui e eu tenho o fim do meu período aqui para essa forma de onda. Se você calcular a área aqui da curva, ela vai dar maior que zero também. Então, eu sei que é corrente contínua. A mesma coisa para triangular e para dente de serra.
Agora, se a gente mudar o referencial, eu tiver uma amplitude positiva e uma amplitude negativa aqui, e eu tiver o meu eixo do tempo, mesma forma que a gente vem analisando, aqui é o zero, que é o ponto central. Perceba que se a minha forma de onda ela começasse aqui, ó, aqui fosse o zero do tempo de análise, e aqui fosse o período final, olha só que interessante. Eu teria aqui, por um sinal que é simétrico, uma área aqui de valor A negativo, e eu teria aqui uma outra área de valor A, só que positivo. Quando você faz a integral, você soma essas duas áreas. Então, o resultado final disso daqui, de menos A com mais A, vai ser zero. Então, olha que interessante. Eu provei de forma matemática para você, não precisei de um mecanismo visual, que aqui, para essa forma de onda, ela é alternada. A mesma coisa valeria aqui para a forma de onda quadrada. Olha só, se eu considerar que o início do meu período começa aqui em zero e ele termina aqui ó, em t, olha só que interessante. Essa área aqui ela é positiva e ela tem o mesmo tamanho dessa outra área aqui, que ela é negativa. Então vale zero, certo? Então eu sei que eu estou trabalhando com corrente alternada. Tá, só que aí começam os problemas. Condição para isso ser verdade. Da definição 1, opera em sistemas estáveis, sem transitórios ou misturas nas formas de onda. Eu vou dar um exemplo do que vai acontecer numa parte mais futura, mais avançada. Vamos supor que eu tenho um resistor aqui. A gente ainda não sabe o que é resistor, tá? Em teoria. Só que a gente sabe que ele vai ser um elemento que vai dissipar energia, então a gente precisa de fontes para ligar nele. E eu vou ter duas fontes em corrente alternada, V1 e V2. Vamos supor que a forma de onda da V1 ela seja uma senoide, bonitinha assim. Ó. Eu estou analisando só um período, mas isso se repete várias vezes. Já por sua vez a V2, vou colocar em verde aqui, ó. A V2 ela é um pouquinho diferente. Ela vai ser uma forma de onda que a cada meio período da V2, ela vai ter um pulso positivo, assim, ó. Certo? Então, inicialmente, ela começa aqui parada, aí ela tem um pulso. Ela fica parada, depois ela vai dar outro pulso e assim por diante. Mas como elas se repetem, a gente só vai pegar essa parte aqui. Como você está ligando essas duas fontes no resistor, elas vão se sobrepor, esses sinais, tá? Isso aí é uma matéria mais avançada, a gente vai ver mais pra frente, tá? Só que esses sinais vão se sobrepor. Se eu falar que a amplitude de V1 e de V2 elas são iguais, então olha só o que vai acontecer. Vou colocar em amarelo, tá? A minha onda resultante ela vai ser o sinal somado de cada uma delas em cada instante de tempo. Então eu vou ter minha onda resultante sobre o meu resistor sendo essa amplitude aqui, e como essas amplitudes elas vão se anulando nessa parte, depois acaba sendo constante. Acontece o seguinte, se eu utilizar essa definição gráfica, eu vou estar falando o seguinte, que o tipo de corrente que está, a forma de onda que está incidindo sobre o meu resistor, ela é contínua. O problema é, ela é contínua ou ela é alternada? A gente tem um grande problema aí, porque ela é contínua e é alternada ao mesmo tempo. Você está tendo uma sobreposição de sinais. E aí, como é que a gente faz nesse caso? Então, é necessário uma definição matemática para estabelecer o que é contínuo e o que é alternado. Se não, só essa visualização gráfica vai dar um problema imenso. Outro problema, por exemplo, são transitórios. Às vezes você pode estar trabalhando num sistema em corrente contínua, dependendo do tipo de transitório, ele pode apresentar uma tensão alternada ali por um curto período de tempo, ou até mesmo um único pico de inversão de tensão. E aí você fala, poxa, peraí, meu sistema agora virou alternado? Não, foi um transitório que ocorreu ali. Então essa forma gráfica ela não é uma boa forma, muitas vezes, de se expressar. Tá, e para a definição 2, qual que é o problema que a gente tem? Ela conflita com certas condições da definição 1, como formas de onda não periódicas ou irregulares. Então, olha só que interessante. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês, amplitude por tempo de uma forma de onda. E a minha forma de onda é a seguinte, eu vou fazer um sinal quadrado. Ó. Na parte positiva é um sinal quadrado assim, ela vem na parte negativa, ele tem... Aí ele vai se repetindo, tá? Depois de um tempo ele aumenta a amplitude, aí ele desce, aí ele tem amplitude menor aqui, volta, estabiliza e assim por diante. Te pergunto, é corrente contínua ou é corrente alternada? Avaliando nesse período aqui, ó. Se você for olhar pela definição 1, vai dar tudo errado, não vai dar certo, porque você vai falar assim, não, é alternada, tá variando aqui a polaridade da fonte. Só que se você for pela definição da integral, essa área aqui, ela é muito maior do que essa área aqui. E aí no final essa integral, ela vai ter uma área maior do que zero. Então eu vou falar que é contínuo. E aí, como é que faz agora? Do ponto de vista matemático, isso daqui é contínuo. Porque se você tirar uma média da sua tensão, essa média ela vai ser maior do que zero. Então, essa linha tracejada aqui em roxo, ela seria a média da sua tensão ao longo do tempo.
você vai ver que ela sempre é positiva. Só que, de certa forma, ela inverteu a polaridade. Então, esses casos que são mais especiais, vamos dizer assim, eles dão pepino, eles dão probleminha. Então, você tem uma certa divergência entre autores em livros, professores em faculdade, eu que o diga. Então, assim, é um pouco complicado essa parte. Tá, qual que é a nossa sorte? Ambas as definições, de certa forma, elas estão corretas, pois os sinais analisados são periódicos, sempre. A maioria dos sinais são periódicos. E mesmo que eles não sejam periódicos, dá para eu tratar eles, em certo aspecto, como se fossem. Ou se eles são periódicos e eu quero tratar como se fossem sinais pontuais, também dá. Então, a gente vai aprender mecanismos para trabalhar com essa forma de trabalhar com um sinal periódico ou não periódico e sempre deixar ele na melhor forma possível para que eu consiga resolver o problema. Esses sinais eles são estáveis, então a gente não vai ter picos absurdos, a gente não vai ter interferências, ruídos, e eles possuem uma certa simetria. Tá? Como veremos futuramente, todo sinal, na verdade, é formado por combinações do sinal sinusoidal, que é o sinal de corrente alternada, aquele mais comum, que seria a senoide. Corrente alternada não necessariamente é a senoide, só que como é a mais utilizada, e vem desde aquela época daquela treta do Tesla com o Edison, foi a corrente senoidal a ser a primeira utilizada como alternada, então meio que fica na nossa cabeça, corrente sinusoidal ou senoidal, tá? É a corrente alternada. Não necessariamente, mas normalmente 99% das aplicações é ela, tá bom? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a corrente contínua, normalmente como sendo essa corrente estável aqui no sistema. Sempre ela? Não. Depende daquelas definições que a gente viu nessa aula. Mas, normalmente, quando a gente estiver trabalhando com corrente contínua, é esse sinal estável aqui. E a corrente alternada vai ser essa em que você vai ter alteração da polaridade. Como você pode ver, tanto essa parte aqui, essa área, como essa área aqui, elas são iguais, então no final dá zero essa integral. E ela vai estar alternando a polaridade com o tempo. E, nesse caso, normalmente é o sinal senoidal. Pode ser um sinal quadrado, dente de serra também, etc. Tá? Desde que atendidas aquelas características dessa aula. E para nossa sorte, por exemplo, se for um sinal, por exemplo, dente de serra assim, ó, ou triangular, se ele for em corrente alternada, você sempre vai ter essa parte aqui positiva, sendo de mesma amplitude dessa parte negativa. E se for em corrente contínua, você nunca vai ter a inversão da polaridade. Sempre vai estar aqui o seu tempo pela sua amplitude. Então a gente sempre trabalha com sinais, como a gente pode dizer assim, bem comportados, tá? Nunca vai fugir muito dessa regra. Então, o sinal em corrente alternada vai ser a partir dessas definições que eu dei para você na aula, tirando tá, esses problemas ou situações à parte, como eu expliquei daquele modelinho em que a parte aqui positiva ela era maior do que a parte negativa, né? Isso daí é um sinal extremamente difícil de se obter. E na prática não tem muita utilidade para a gente. Então a gente meio que ignora isso, tá bom? Dependendo do autor de quem você estiver trabalhando, ele vai falar que isso daqui é alternado. Dependendo do autor, ele vai falar que é contínuo, porque a média aqui vai dar maior que zero. Isso é um exemplo que eu dei para vocês. Então, assim, esses casos à parte a gente ignora. A gente só vai trabalhar com casos bem comportados, tá? E normalmente quando a gente estiver se referindo à corrente alternada, a gente vai estar falando da senoide, a não ser que seja especificado outra forma de onda. Para a corrente contínua vai ser a forma de onda constante, a não ser que seja especificada outra coisa. E para sinais absurdos a gente considera como ruído, ponto. Tá? A não ser que seja especificada outra coisa. Tá bom? Então, no final, Então, no final você viu que eu causei bastante intriga aqui, porque um pode falar que é corrente alternada, outro pode falar que é corrente contínua, mas, dadas essas definições que eu acabei de explicar para vocês, nós vamos tomar essas convenções e a partir da próxima aula a gente vai começar a estudar isso aplicado nos nossos elementos de circuitos elétricos. Tá bom? Bem, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida você deixa no comentário. Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado. Até a próxima aula.